Muito bem, então, no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar em Romanos capítulo 8, o tema Somos Mais que Vencedores. E quando a gente olha para esse tema, Somos Mais que Vencedores, você olha numa perspectiva do futuro ou você olha numa perspectiva do presente? Como que você observa isso? Porque muitas vezes nós temos essa visão do somos mais que vencedores, mas olhando para uma perspectiva, vamos dizer assim, quando eu morrer, que eu vou para o céu, então eu sou isso, né? Eu sou mais que vencedor. Mas será que é essa perspectiva que a Bíblia traz para gente de que somos mais que vencedores só lá no céu? Como que é essa, né, essa perspectiva para o nosso dia a dia. Então, nós vamos ver dentro do capítulo 8 de Romanos, onde tem esse texto e que vai trazer algumas lições que são bem importantes para a nossa vida. Então, somos mais que vencedores não porque somos fortes, mas porque estamos em Cristo. E isso é algo importantíssimo de olhar. Porque às vezes as pessoas têm uma boa autoestima, então consideram que elas são vencedoras por aquilo que elas são, ou simplesmente por repetir um mantra ou alguma coisa assim. Não, nós somos mais que vencedores não por conta da nossa força ou por conta da nossa capacidade, mas sim porque nós estamos em Cristo, tá? Então, vamos abrir a palavra lá em Romanos 8, no versículo 31, que vai nos contar um pouquinho a respeito isso, né? A respeito disso. Então ali vai dizer, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Né? Ele começa o texto ali, né, de Romanos 8, 31, dentro dessa perspectiva. Então, no Romanos 8, no versículo 31, o 31 vai dizer assim ali, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas que ele está falando? Porque o texto de que nós somos mais do que vencedores está incluído nessa perspectiva, né? Então, ele está incluído dentro disso. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz ali o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Daí que vai o versículo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, o texto vai falar que ele nos conheceu. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos, sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço, CPF, identidade. Ele nos conhece, conhece a nossa alma, conhece o nosso coração, conhece as nossas preocupações. Ele nos predestinou, quer dizer, ele nos escolheu. E porque ele nos escolheu, ele nos chamou para perto dele. Ele também nos justificou, porque como nós somos pecadores, ele não pode simplesmente nos chamar para perto e não resolver o problema do pecado. Então ele nos justificou, ele nos tornou justos, não por conta das nossas obras, mas por conta do próprio Jesus Cristo, né? Da própria a obra de Jesus Cristo. E ele nos glorificou, isso quer dizer, ele aplica essa justificação e nos glorificou, e nós vamos ser glorificados na imagem de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo. O texto continua: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando vai falar de que nós somos mais do que vencedores, e isso está dentro, eu quero trazer isso dentro do contexto de que nós podemos desfrutar mais e mais da presença de Deus, ele faz aqui algumas perguntas. E ele faz algumas perguntas onde ele coloca algumas... É uma pergunta retórica onde já tem a resposta, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer,
quem é que vai ser contra nós se eu tenho Deus do meu lado? Então, a resposta já vem logo em seguida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Ele, né? Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu quero ler esse texto na Bíblia Viva, porque eu achei bem interessante a maneira como ele está escrito. Então, na Bíblia Viva vai dizer assim: que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que ele, em nosso favor, não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará tudo o mais? Será que ele não vai dar tudo mais? Quais as implicações desse fato? Com o que eu preciso ficar preocupado? Se Cristo vai nos dar todas as coisas. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo de que a obra dele é uma obra completa e que ele está olhando para a nossa vida de uma forma completa. Não é uma obra... ele não está olhando só a nossa salvação, mas ele olha para a nossa vida de uma forma integral. Então, todas as minhas preocupações podem estar na presença de Jesus e Jesus vai suprir cada uma delas. É bem verdade que muitas vezes a gente tem preocupações, vamos dizer assim, que às vezes não estão de acordo ou alinhadas com o plano e com o propósito de Deus. Mas eu posso colocar tudo isso diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda a entender essa minha preocupação, me ajuda a entender esse fato aqui. E aqui eu coloquei algumas citações de Max Lucado, é um escritor que eu gosto bastante. E eu queria trazer isso para a gente aqui, porque eu acredito que vai trazer um pouco mais de luz para essas nossas preocupações, né? Então, o que fazer com preocupações? Eu vou ler a partir do leve. Leve suas ansiedades à cruz literalmente. A próxima vez que você estiver preocupado com sua saúde, ou casa, ou finanças, ou voos, faça uma viagem mental subindo a colina. Passe seu dedo pela ponta da lança. Balance um cravo na palma de sua mão. Leia a placa de madeira escrita em sua própria língua. E enquanto fizer isso, toque a terra veludosa molhada com o sangue de Deus. Sangue que ele verteu por você. A lança que ele recebeu por você, os cravos que ele sentiu por você. Ele fez tudo isso para você. Sabendo disso, sabendo tudo que ele fez por você, será que ele não cuidará de você agora? Um lembrete de prova viva. A passagem é tocante. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. O coração de Deus deve ter doído enquanto ouviu a voz rouca do filho dele orando: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus se despediu de seu filho perfeitamente ciente de que, quando o grito de desespero de Jesus ecoasse pelos céus, ele teria que permanecer em silêncio. Ele se deu por todos nós. Jesus, embora angustiado, não sentiria conforto das mãos do Pai dele. Você pode receber esse lembrete? Deus não poupou o seu filho, ele o deu por você. Será que Jesus está do meu lado? É só olhar para a ferida nele, tendo dado o supremo e mais caro dos presentes. Como é que ele poderia falhar em nos dar tudo o que ele tem? Se Deus permitir o desafio, ele dará a graça para encará-lo. Trazendo isso com respeito ao Dia dos Pais, é muito comum quando nós não temos um bom relacionamento com o nosso Pai terreno, a gente transferir isso para nosso Pai celeste.
E às vezes olhamos para o nosso Pai Celeste da mesma forma que olhamos para o nosso Pai terreno. E se o nosso Pai Celeste, se o nosso Pai terreno falhou em nos abençoar ou nos ajudar, a figura do nosso Pai Deus fica um pouco manchada. E uma das missões, né, de ser pai aqui na Terra é reproduzir a figura paterna de Deus. Mas eu tenho que lembrar que os pais aqui na Terra, eles são falhos e eles não cumprem fielmente a sua função. Alguns podem ter a graça de ter nascido num lar onde o pai exerceu a sua paternidade, e isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor como Deus é, como Pai. Mas eu tenho que lembrar que o Pai Deus, ele é um bom Pai. E como um bom Pai, ele cuida dos seus filhos. Ele não os abandona, não os deixa à própria sorte. Ele está ali e ele é um Pai presente. Não um Pai que só dá presentes, mas é um Pai que é presente. Mas ele deu o mais caro presente, que foi dar o seu único filho a nosso favor, porque ele queria ser nosso Pai também. Então, lembre-se disso, que ele vai nos dar tudo. Lembra lá do filho pródigo, quando o irmão mais velho ficou tão bravo quando o pai deu uma festa para o filho mais novo que estava sendo resgatado. O filho mais velho assim julgou o pai, né, dizendo assim: eu tô aqui há tanto tempo e o senhor nunca me deu nem um cabrito. Aí o pai, né, da parábola vai dizer assim: você sempre está aqui comigo, tudo que eu tenho você poderia ter desfrutado. Aquele filho estava vendo o pai só como um senhor, ele se sentia mais empregado e ele não desfrutou de tudo aquilo que o pai tinha. E quero trazer isso para o nosso estudo de hoje, perguntando: o que é que você tem desfrutado do teu Pai Deus? Teu Pai Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai maravilhoso. Mas como é que tem sido essa tua filiação? Você tem desfrutado dessa tua filiação? O texto continua: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui, às vezes, as pessoas podem olhar e pensar assim: então ninguém pode simplesmente me apontar o dedo, ninguém pode me acusar. Isso são coisas um pouco mais profundas do que isso, tá? No sentido espiritual, que vai dizer de que é Deus quem me justifica, é Deus quem me perdoa. Se Deus me perdoou, o diabo não pode me acusar. Então, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus já me justificou, se Deus já me perdoou. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a questão da culpa. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas e elas não desfrutam do perdão que Deus tem. Reconheça o teu erro, reconheça o teu pecado, peça perdão para o Senhor e receba a justificação, receba o perdão. E muitas vezes nos defendemos igual Adão e Eva ficou se defendendo. Dizendo: não, a culpa foi do outro, a culpa é do outro, a culpa é da Eva, a culpa é da serpente. Reconheça a sua culpa e desfrute do perdão que Deus te deu. É Deus quem me justifica, então ninguém pode colocar acusação. Quem os condenará? Quem é que vai nos condenar? Uma coisa é acusar, de repente outra coisa é condenar. Quem é que vai condenar? Foi Cristo Jesus quem morreu, quer dizer, pagou a minha dívida está paga.
Ele morreu no meu lugar, ele me substituiu. E mais que ressuscitou. Eu tenho trazido sempre essa à luz desse contexto aqui, né? De que a ressurreição de Jesus é uma vitória maravilhosa para as nossas vidas. E a ressurreição de Jesus, Jesus ter ressuscitado, traz para a minha vida a vitória maravilhosa. Então, ele está à direita de Deus. E ele também intercede por nós. Essa palavrinha aí hoje eu quero frisar bastante. Ele intercede por nós. Sabe quando você está assim com uma preocupação muito grande, você liga para todos os irmãos, manda mensagem no grupo da igreja, orem por mim, orem por mim, orem por mim. E tá tudo certo, você deve fazer isso, porque isso é uma maravilha da gente viver em igreja. O viver a igreja traz isso, traz essa segurança de que nós temos pessoas que intercedem por nós. Mas eu quero trazer aqui para nós hoje de que nós temos o próprio Cristo intercedendo por nós. O próprio Filho de Deus está pedindo por mim. Ele intercede por nós. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, está lá pertinho do nosso Senhor. E por ele estar pertinho do nosso Senhor, ele abriu um novo e vivo caminho. Eu também posso me achegar ao trono de Deus, ao trono da graça, e ele também está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Deus é chegado até a minha vida. Quem vai me separar desse amor? E aqui vai ter uma lista de sofrimentos desse mundo. Quer dizer, será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Essas coisas, está dizendo assim que eu posso até mesmo passar por esse tipo de situação. Isso quer dizer que a fome pode chegar na minha vida. Posso passar por períodos de escassez. Mas isso não significa que Deus me abandonou. Isso também não significa que o amor de Deus está longe da minha vida. Quem vai me separar do amor de Deus? E aí tem uma outra lista. Tem uma outra lista que vai dizer: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura, nem qualquer poder pode me separar do amor de Deus. Eu sou amada, você é amada, você é amado de Deus, e nada pode separar esse amor. Por que nada pode separar o amor de Deus? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz e perdoou os pecados, então ele já tirou os pecados. Se você tem essa experiência de ter recebido Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, nada pode te separar do amor de Deus. Então você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, porque o amor de Deus é presente na tua vida. Muitas vezes nós temos a sensação de que se eu estou passando por um problema, Deus está longe de mim, ou Deus, como que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo? E aqui eu preciso fazer um ajuste da nossa visão. Nós temos muitas vezes a visão de que tudo que me acontece é vontade de Deus. E isso é uma visão equivocada. Por quê? Eu tenho que lembrar que o pecado não faz parte da vontade de Deus. E eu posso passar por situações onde o pecado está presente. Então, eu fiz uma escolha errada. E porque eu fiz uma escolha errada, eu estou enfrentando alguma dificuldade ou eu estou enfrentando alguma consequência. E isso não é vontade de Deus. Então, não tenha mais essa visão de que, então, se eu estou passando por essa situação
e essa situação é da vontade de Deus. Vamos supor assim, eu tô com alguma enfermidade. Então essa enfermidade é da vontade de Deus, porque se eu tô passando por ela. Eu tenho que lembrar, a enfermidade veio do quê? Aonde começou a enfermidade? A enfermidade, ela é decorrência do pecado, não é? Se não fosse o pecado de Adão e Eva, não haveria morte. Se não fosse pelo pecado de Adão e Eva, nós não estaríamos num mundo corrompido. Então, a doença não é vontade de Deus. A cura, sim, é vontade de Deus. Porque a cura é a expressão do céu. No céu, não vai ter doença. Então, a cura é a vontade de Deus. Você pode orar pedindo a cura porque tenha certeza. Essa é a vontade de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Observe aí se aquilo que tem sido a tua preocupação é decorrente de algum pecado. Talvez essa preocupação você tenha que olhar com outros olhos. Mas se isso não é decorrente do pecado, você pode pedir para o Senhor tirar. E tenha certeza de que o Senhor estará trabalhando e vai trazer a solução para cada uma dessas coisas. Nada pode me separar do amor de Deus. Não tem como dizer assim, eu fui assaltado. Isso é vontade de Deus. Não, isso é um pecado. Eu sofri uma traição, né? Meu marido me traiu, minha esposa me traiu, meu amigo me traiu. Isso é um pecado, isso não é vontade de Deus. Você não está enfrentando uma situação por ser vontade de Deus. Não é dessa forma, não. Mas Deus tem graça para a tua vida nesses momentos. Deus tem graça para a tua vida. Quis trazer aqui a cultura do cancelamento, né? Isso está bem em moda. Isso quer dizer, um famosinho aí, alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não é tão correto, o povo vai lá e cancela, né? Então, deixa de seguir aquela pessoa. Com isso, às vezes, eles perdem publicações ou perdem muitos seguidores, perdem dinheiro. Mas aqui eu quero trazer para o contrário. Vamos dizer assim, se cada vez que eu pecasse, Deus cancelasse, Deus me cancelasse, como é que seria a minha vida? Nada pode me separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor perdoador. Só que esse amor perdoador não é eu te perdoo simplesmente. Custou a vida de Jesus, custou a vida do Filho dele. Ele nos perdoa. Nós somos mais do que vencedores. Quem será contra nós? Se eu tenho Jesus do meu lado, se eu tenho Jesus comigo. Nós somos mais do que vencedores. Quem fará acusação se eu já fui justificada, se eu já fui perdoada? Quem vai me condenar? Eu tenho a salvação. Quem é que vai me separar do amor de Deus? Então, nós somos mais do que vencedores por conta, né, do Senhor. Mas o texto de Romanos vai também dizer de que nós somos mais do que vencedores porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo conosco, por isso nós somos mais do que vencedores. Então temos toda a obra de Jesus Cristo, temos Jesus Cristo, temos Ele intercedendo por nós, mas todo esse texto de Romanos também fala a respeito do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Diz lá que ao descer sobre vós o Espírito Santo, quer dizer, quando o Espírito Santo viesse, ele iria fazer uma porção de coisas. Quer dizer, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos em um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo e muitas vezes não falamos tanto a respeito do Espírito Santo, mas Ele é o Deus que veio para nos trazer, para aplicar a obra de Jesus na nossa vida. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, o Espírito Santo é aquele que vem habitar no meu coração. Então, ele nos convence, né? O Espírito Santo nos convence do pecado, ele vai nos mostrar o quanto nós estamos em rebelião contra Deus e o quanto nós precisamos da obra de Jesus. O Espírito Santo também me convence da justiça. Isso que eu estou falando agora está
É uma citação de João, capítulo 8. Ele, então, nos convence da justiça, é a obra redentora. É João 8 ou João 16, 8, tá? Fiquei na dúvida agora. Ele nos convence do juízo. Ele também é o penhor da nossa herança. Isso quer dizer, ele é aquele que é a segurança, ele é a garantia da nossa herança. Ele é a garantia de que eu tenho a vida eterna. E o Espírito Santo faz fluir de dentro de nós rios de águas vivas. E é interessante essa expressão, que o Espírito Santo faz fluir dentro de nós rios de água viva. Então, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito disso. A obra do Espírito Santo agora é em Romanos no capítulo 8, que nós vamos ler aqui. Então, Romanos 8, versículo 9, vai dizer que ele habita em nós. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quer dizer, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. É a terceira pessoa da Trindade, ele está em mim. No versículo 11, vai dizer ali: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então ele nos dá vida e ele também habita. Ele nos guia, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou filho e eu sou guiada. Ele testemunha que nós somos filhos de Deus, versículo 16. Diz lá: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Ele intercede com toda a força, ele intercede com a sua alma. Ele intercede também de acordo com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ler também esse texto na Bíblia Viva, tá? Então, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pôde ser expresso em palavras. E o Pai, que conhece todos os corações, evidentemente sabe o que o Espírito está dizendo enquanto ele intercede por nós, em harmonia com a própria vontade divina. Então nós temos Jesus que intercede por nós, mas também nós temos o Espírito Santo que intercede com força e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aqui a expressão é mais ou menos assim: sabe aquele momento que você está orando e que você nem sabe como pedir, porque você não sabe qual é a melhor decisão, você não sabe qual é a melhor saída? Ore, o Espírito Santo também está intercedendo por você. Então, nós somos mais do que vencedores por conta disso. E o Espírito Santo veio te capacitar. Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Então, se eu creio em Jesus, o Espírito Santo é o penhor da minha herança, o Espírito Santo é a garantia da salvação que eu tenho, e diz que do meu interior iriam fluir rios de água viva. O que isso significa, tá? Por favor, olhem para minha figurinha aqui, porque agora ela é importante. O Espírito Santo está em mim.
e ele flui. Agora olhem para cá, para a figura. Vou repetir. De repente tem um pouquinho do Espírito Santo fluindo em mim. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quer dizer, de repente eu posso ter um pouco, ou eu posso ter bastante. O que será que impede, né? O que impede da água fluir dentro de você? Pense numa torneira, num cano, né? Vamos dizer assim, tá lá, eu tenho minha água encanada e eu tô abrindo a torneira e vem pouquinha água. O que está impedindo essa água de fluir com maior vigor? Talvez tenha alguma coisa, alguma sujeirinha que esteja lá impedindo ou fazendo com que aquele cano não flua tão perfeitamente. Mas o Espírito Santo está em mim e eu posso viver no poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós focamos tanto na questão do pecado e que somos pecadores, sim, isso é uma verdade, mas nós deixamos de lado o poder que o Espírito Santo tem de nos capacitar para nos trazer a vitória. E a vitória não é só uma vitória aqui no mundo, vamos dizer assim, do meu dia a dia, mas é uma vitória com respeito à minha vida em todos os âmbitos. E o Espírito Santo veio me capacitar. Então, eu tenho o poder dentro de mim de vencer o pecado. Nós vivemos na carne, mas o Espírito Santo pode vir sobre a minha vida e me capacitar a vencer essa minha carne. Eu não preciso viver uma vida derrotada, não. Eu posso ter vitória. Então, você acha assim, aquele pecado é muito difícil de eu vencer. Jesus já venceu. E o Espírito Santo te capacita a você vencer. E ele te capacita você a mudar de vida. Ele te capacita para isso. Lá Adão e Eva, lá no jardim, né? Eles desejaram aquilo que não era da vontade de Deus. Não é? Deus tinha dito para eles, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles foram e comeram, não é? E eles não confiaram plenamente em Deus, em sua palavra. Essa é uma parte da história e nós temos essa herança. Nós herdamos de Adão e Eva essa natureza humana e essa natureza terrena do pecado. Então, eles não confiaram plenamente em Deus e sua palavra. A gente herdou isso deles. Mas, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele venceu. Um pouquinho antes da sua morte, Jesus foi para o jardim do Getsemane e ele convidou os seus discípulos, né, os 3 discípulos, para orarem. Ele foi lá e ele estava buscando o Senhor. E ele fazia uma oração dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nesse momento também aqui, onde Jesus estava orando e Jesus orou 3 vezes a mesma coisa, nesse momento, né, naquele momento o desejo de Jesus era diferente do Pai, mas sua decisão mudou a história, porque ele disse, faça a tua vontade e não a minha vontade. E essa decisão dele de orar e de dizer eu quero que a tua vontade seja feita, essa vitória é uma vitória que vem para a nossa vida. Essa vitória é uma vitória que me é garantida. Então eu não preciso mais viver naquela derrota de Adão, eu posso viver na vitória de Jesus. Jesus é o vencedor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus escolheu ir para a cruz, por mais que ele soubesse o quanto iria ser difícil para ele tudo isso. Mas ele me amou, ele te amou. Então, por meio daquele que nos amou,
nós somos mais do que vencedores. Eu vejo muitas vezes as pessoas trocando as coisas de Deus por coisas desse mundo, às vezes por migalhas de amor, às vezes por migalhas de atenção, às vezes por acreditar que não podem vencer o pecado. Isso é mentira de Satanás. Nós podemos vencer o pecado. É claro que nós só vamos vencer o pecado totalmente quando nós estivermos na glória com o Senhor. Mas aqui nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós vamos vencendo a cada dia. Eu não preciso viver uma vida derrotada. Mas a vitória vem pela fé. E é isso, nós precisamos trazer essa fé de que eu posso viver em Cristo Jesus. Então eu posso derrotar todas essas coisas que me rodeiam e que fazem com que eu seja derrotado. Mas veja, gente, a derrota aqui é muito maior, né, do que simplesmente dizer, então eu sou vitorioso porque eu passei nesse concurso, eu sou vitorioso porque eu ganhei aquilo outro, eu sou vitorioso porque eu conquistei uma casa, um carro, ou porque eu tenho isso ou aquilo. É uma vitória muito maior do que isso, gente. É a vitória de eu ver a vida de Jesus fluindo dentro de mim através do Espírito Santo. E eu vou poder vencer todas as coisas. Se eu viver em Jesus e não em Adão. O segundo Adão, como é colocado até mesmo aqui em Romanos, vai me dizer que eu posso ter essa vitória. Então nós somos mais do que vencedores, porque nada me condena, porque o Espírito Santo intercede por mim, porque tudo coopera para o meu bem, porque Deus é por mim, porque sou justificada, porque Jesus intercede por mim, porque eu sou amada, né? Eu quero que você leia aí e que você tenha isso dentro de você. Você é mais do que vencedor por conta de todas essas coisas que Jesus traz para você e traz para mim. Nada pode me separar do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos o Senhor do nosso lado. Quero também novamente chamar a atenção aqui. Lembrar aquele momento que você está desesperado, que você pede oração para todo mundo? Continue a fazer isso. Mas você não precisa se desesperar, porque o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis e ele ora de acordo com a vontade de Deus. E nós temos também Jesus que intercede por nós. Nós temos o Espírito e temos Jesus que intercede por nós. A minha oração chega com certeza ao trono da graça. Porque não tem mais, né? O véu que separava já não separa mais. Então creia, a tua oração chega ao trono da graça, porque você pode orar, mas também porque o Espírito Santo está intercedendo e porque Jesus está intercedendo. Então, cada vez que você for orar, ore com fé. Ore realmente crendo, porque a tua oração chega até o trono da graça. Amém? É aquilo que eu queria trazer para a nossa meditação hoje.